Então, pessoal, a Matrix foi, só para contar um pouquinho, ela foi criada em 2014, né? Foi fundada ali, lá desde o começo, a gente tinha a do Férico, vou contar um pouquinho mais como acionista, já no próximo slide eu conto quem é a do Férico. E ela foi fundada como uma trader de energia. Trading de energia, basicamente, a gente tem uma bolsa, como se fosse uma bolsa de valores de energia. A Matrix ficava ali comprando e vendendo energia nessa bolsa e ganhando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ganhando dinheiro nessa compra e venda, né? E a gente viveu 4 anos nesse mercado de trading, né? Só que entendeu, à medida que o mercado livre de energia no Brasil foi evoluindo, essas margens, né, que a gente fala da compra e venda de energia, elas foram reduzindo muito. Eu às vezes entendeu que onde estava o valor aqui, onde que a cadeia de valor ia dar mais dinheiro para a gente, nesse mercado de energia não nos próximos 5 ainda, nos próximos 30 anos, em quem tem o cliente. Então, em 2018, a gente começou aí a aquisição de clientes para fazer comercialização de energia no mercado de energia. Hoje a gente fala que é o consumidor atacadista, podia fazer compra de energia no Mercado Livre. Significa sair da distribuidora, que vocês todos conhecem aí, seja lá no Pernambuco tem a Neo Energia, na Bahia tem a Coelba, em São Paulo, que está em São Paulo, ainda é o São Paulo. Parar de comprar energia direto da distribuidora para comprar direto de uma comercializadora que consegue um preço melhor do que a distribuidora consegue. Então, esse é o mercado livre de energia. A gente começou a crescer nesse mercado. Em 2021, a gente começou a fazer uma distribuição mais digital de energia e fizemos a primeira operação no mercado livre varejista, que fala. Que a gente começa a conectar o cliente direto com a Matrix. A Matrix é como se fosse, para tentar simplificar, assim, em vez de você comprava o arroz no atacadista, você compra o arroz direto do tio João. Na Matrix, você compra o arroz do Pão de Açúcar, no varejista. Então, a Matrix começou a formar esse mercado que a gente compra a energia direto da gente e a gente faz um portfólio aqui de compra de energia que a gente distribui para os clientes. Então, nós somos homologados, né, com uma comercializadora e começamos a operar nesse mercado varejista. Em 2022, entrou um novo acionista, que é a Prisma Capital, vou contar também um pouquinho melhor no próximo slide, e a Matrix começou uma expansão para outros produtos, com essa entrada de investimento. Então, um dos produtos foi a nossa plataforma de geração distribuída, que é a forma da gente gerar desconto na conta de luz dos clientes de grupo B, que a gente fala, que são as residências, os comércios, né, os consumidores de baixa tensão. E a gente também, né, firmou em 2023 a nossa parceria com a Huawei para a representação deles para o produto que a gente chama de BESS, que é uma sigla em inglês, que significa Sistemas de Baterias, que são baterias de grande porte aqui, baterias são do tamanho de um container, e que dão vários benefícios para o consumidor aí, para o cliente que a gente vende. Né? Então, em 2024, a gente estruturou essa operação também começou a instalar esses sistemas de baterias nos clientes. Começamos também a nossa comercializadora de gás, hoje nós somos uma das maiores comercializadoras de gás no Brasil, importando gás da Argentina, da Bolívia, aqui para os nossos clientes. Também começamos a nossa frente de cogeração, que eu posso contar um pouquinho depois também. Em 2025 foi um ano muito de consolidação, né? Nós nos tornamos a maior comercializadora varejista independente, temos a segunda maior carteira em energia e a maior carteira em quantidade de clientes no Brasil, no mercado varejista de energia. Finalizamos a construção da nossa usina centralizada, lá em Minas Gerais, que é uma usina, eu esqueci de colocar até uma foto dela, na próxima apresentação eu coloco aqui, que é uma usina que tem, assim, enorme ali em Minas Gerais. Começamos a primeira importação, né, de gás natural, a gente via o gasoduto Brasil-Bolívia, e consolidamos também nossa plataforma de geração distribuída, nos tornando aí uma das maiores plataformas dessas no Brasil. Então, hoje, como acionistas, a gente tem a do Ferco. A do Ferco é um grupo suíço-italiano, está presente em 22 países, tem quase 30 bilhões de dólares de receita anual, e atua em vários setores. E a gente também tem 50% da Prisma, que é um fundo brasileiro, que tem aí por volta de 15 bilhões de ativos em gestão, já investiu aí em mais de 100 empresas, aí desde a sua fundação, é um dos maiores fundos de private equity do Brasil. Tá?
E esse ano, a gente tem hoje como CEO e presidente do nosso conselho de administração, o Wilson Ferreira Júnior. O Wilson Ferreira Júnior, eu sempre brinco que ele é um executivo que tem página no Wikipedia, né? Que não é todo mundo que tem página no Wikipedia, né? Então, o Wilson, ele é um dos executivos mais respeitados aí do setor elétrico. Ele foi CEO da Eletrobras, foi CEO da Vibra Energia, foi CEO da CPFL. Então, a pessoa tem uma ampla experiência do mercado, um respeito absoluto assim, sobre todas as empresas do setor. Tá? E aí dando alguns números, né, resumindo aqui a Matrix, só no primeiro semestre do ano passado, a Matrix teve quase 4 bilhões de receita, e aí 1,3 bilhão de patrimônio líquido, também no fechamento do primeiro semestre do ano passado. Tá? Só na parte de geração distribuída, a gente tem mais de 350 usinas, que são parceiras nossas, e a gente está crescendo, obviamente, nossa plataforma, nosso objetivo é continuar crescendo isso, e com certeza com a ajuda aqui de todo mundo que está aqui na sala, que vai ter, quanto mais cliente, mais a gente consegue continuar crescendo a plataforma. Né? Rafa, uma observação. Quando você fala usina parceira, você quer dizer o quê? Boa. Qual que é o modelo de negócio, né, da Matrix? A gente chegou a construir mais de 40 usinas. Tá? Só que aí, como eu falei até no primeiro slide, qual que onde a Matrix se enxerga que tem mais potencial dentro de toda a cadeia de valor do setor elétrico. Então, tem empresas que focam no ativo. O ativo que a gente fala é construir a usina. É lá, planar o chão, o solo, instalar a placa solar e ficar depois operando essa usina, que é basicamente limpar a placa solar e cortar grama. Tem empresa que, daí depois, que vê mais valor na plataforma de clientes. Né? O cliente é onde tem valor para a Matrix. Então, o nosso maior ativo, primeiro a gente teve cliente e depois a gente construiu os ativos para servir ao nosso cliente. Outras empresas fizeram ativo e depois foram atrás de clientes para servir esse ativo. E tem empresas que, na verdade, não tem nenhum cliente e nem tem um ativo. São só uma plataforma que vende, que faz a conexão entre o cliente e a empresa que vai servir esse cliente. Mas ela é basicamente um intermediário entre a energia e o cliente. Então, a Matrix, onde ela vê mais valor? Na plataforma de clientes. Mas todas as usinas, tudo que a gente opera, tudo que a gente serve o cliente, são coisas que estão na nossa posse. Então, essas 350 usinas aqui, elas são no nome da Matrix. A gente tem arrendamento de 20, 15, pelo menos de 15 anos, a maioria, muitas delas com arrendamentos de 20 anos, que a gente tem para servir esse cliente. E quem fala com a distribuidora para distribuir essa energia para os clientes finais? É a Matrix. Quem atende o cliente é a Matrix. Quem fatura o cliente é a Matrix. Então, quem faz todo o processo é a Matrix. Então, quando eu falei assim, quem que vai ter maior market share no setor, quem vai ser capaz de ter uma plataforma longeva, né, que vai estar aqui 20 anos servindo os clientes lá conectados com ela. Quem servir melhor cliente? E quem vai conseguir servir melhor cliente? Quem consegue ter o processo inteiro na mão e para conseguir entender para o cliente por que a cliente tem um problema no mês, conseguir fazer ações de encantamento do cliente, dar descontos melhores, dar benefícios melhores, é quem tem o processo inteiro na mão. E por isso a gente está criando o canal aqui, que é para ter esse processo inteiro na mão, para a gente poder conectar o cliente desde a venda até o pós-venda, até o faturamento. Daqui a 20 anos o cliente está aqui com a gente e a gente conseguir acompanhar a vida inteira dele e atender muito bem ele. Tá? Então, obrigado pela pergunta aí, Edu. Rafa, deixa eu só falar um pouquinho aqui para chamar a atenção para esse ponto. O que é que me chamou mais atenção na Matrix? Né? A estrutura que ela tem. Então, é uma empresa que fatura quase R$1 bilhão mês, né? Abrindo um braço no nosso segmento, não é todo dia que a gente vê isso. Né? Só que o fato dela ter os próprios ativos e trabalhar só com a própria energia é diferente de todo mundo ao nosso redor, né? Das outras empresas que estão no segmento, né? Também com energia, que são sempre intermediadoras, né? Elas nunca são donas do ativo, elas sempre pegam a usina e intermedia essa venda. Né? Então, a margem é lógico que fica bem menor do que quem é o dono da usina. Né? Isso vai refletir onde? Em todo o nosso negócio.
desde a margem de comissionamento de venda, para quem está vendendo, vocês vão entender, né? Que é quando você traz o cliente, a margem dos ganhos indiretos, que é da liderança, que é o plano de carreira, né? E todas as bonificações que envolvem, que é muito agressivo e de uma forma muito inteligente, que é com compressão dinâmica, né? E o desconto do cliente. Não tem uma única região, hoje, do nosso portfólio, que já ultrapassa aí 20 estados, onde nós não temos o melhor desconto do cliente em relação às outras empresas de venda direta com energia. Eu vou dar um exemplo aqui em Pernambuco, onde eu estou, né? Que sou pernambucano, a Neo Energia Pernambuco, a gente tem 23% de desconto. Eu trabalhei numa empresa que tinha 12%. Né? Uma outra muito grande do mercado entrega no máximo 14%. Nós temos 23%. Olha a diferença, como é absurda. Né? Então, a gente ganha em todos os pontos. Mas não é à toa, é porque a gente tem muito mais margem. Né? Além disso, tem outros quesitos. A gente trabalha com, em outras vertentes, né? Como o setor público, que o Rafa vai falar, né? Como um desconto alto para clientes de grupo A, que aí fora só se trabalha ali no mercado de energia, e eu estou falando um pouquinho mais profundo, porque tem gente que entende aqui, né? Todo mundo aí fora trabalha com o mercado de energia para grupo A e só. Né? E hoje não está muito viável, porque é sazonal e o preço está caro. A gente consegue entregar um desconto altíssimo, usando uma outra modalidade de energia para esse mesmo cliente. Né? Então, estou chamando a atenção o fato de ser produtor da energia, traz uma margem e reflete em todo o negócio nosso aqui no novo canal. Obrigado, Rafa. Imagina, Edu, obrigado a você. O Edu já tá melhor que eu aí para explicar as coisas, tá manjando tudo. Mas é isso aí mesmo, Edu, está perfeita essa colocação, tá? Assim, a gente, né, a vantagem de ter, tem outras empresas aí, eu vou nem, a gente não, eu não costumo ficar comentando muito, mas até porque são intermediárias, é muito diferente, né, o processo aqui. Então, o que a gente está, o objetivo aqui é formar a plataforma de clientes, é dar o melhor serviço desse mercado, que vai ser incomparável com qualquer outra para o cliente, tanto em proposta de valor do produto, quanto em pós-venda, em atendimento, e poder servir o cliente do começo ao fim, né, sem ter cotovelo, sem ser uma coisa quebrada, assim, de fluxo do cliente, e dando o melhor produto mesmo para ele, né. E aí, porque se o cliente está bem servido, esse cliente continua pagando, esse cliente continua conectado, e o consultor, né, vai ganhar recorrência, e vai conseguir até, depois quando a gente tiver a gente vai colocar outros produtos na plataforma aqui também, o cliente vai estar feliz de estar com a Matrix, e o consultor vai conseguir chegar lá e falar assim, agora contrata esse outro produto da Matrix, e vai ser a venda mais fácil que vão fazer na sua vida. Né? Então, esse aqui são um pouquinho dos números da Matrix, né? A gente hoje tem aí enfim, milhares de clientes, mas aqui algumas marcas que vocês vão conhecer aí, né? Burger King, Toyota, BR Malls, Sabesp, Mercado Livre, Magazine Luiza, Algar, enfim, tem um monte de marcas grandes aqui. Mais 50 mil clientes aí que são mais de varejo, e a gente, sem contar, a gente tem mais de 80 órgãos públicos que a gente atende também, né? Acho que nós somos uns de comercializadoras, uma que deve mais atender órgãos públicos hoje, e tanto de prefeituras, governo de estado, secretarias estaduais, empresas de saneamento públicas, Marinha, Exército, enfim, tem algumas dezenas de clientes do setor público que a gente já atende hoje, a gente tem bastante sucesso, né, nessa frente também, tá? Convido vocês a entrar no nosso site, matrixenergia.com, lá na parte de mídia, né, vocês vão poder ver bastante notícias lá, entender um pouquinho o que a Matrix já fez. Essa notícia que está em destaque aqui acaba falando porque é uma coisa, mostra um pouquinho do tamanho que é a Matrix, né, da estrutura que a gente tem para fazer projetos. Então, a Prefeitura de São Paulo, ela tem um desafio, que ela comprou até uma meta de colocar ônibus elétricos na cidade, de basicamente fazer uma frota aí, se não me engano, a meta do prefeito Ricardo Nunes é de 3 mil ônibus elétricos na cidade. Ele comprou os ônibus, só que o problema os ônibus chegavam na garagem no final do dia, e a estrutura da distribuidora da Enel aqui não tinha capacidade de carregar todos os ônibus que chegavam ao mesmo tempo. Eles puxavam energia demais da rede, que a rede não conseguia suprir, e não tinha como carregar todos os ônibus. O que a Matrix fez? Ela criou um projeto em que
a gente instala o nosso BES, né, a nossa bateria, o sistema de baterias, então um container ali nas garagens. Essa bateria, ela carrega ao longo do dia inteiro, enquanto os ônibus estão lá na rua andando. No final do dia, junto com carregadores elétricos, que a gente também instalou, os ônibus chegam no final do dia na garagem e aí a bateria usa a energia, tanto da bateria quanto a energia da rede, para conseguir carregar todos os ônibus e eles estarem prontos também para sair no dia seguinte de manhã, né? Então, um projeto super inovador em parceria aí com a São Paulo. Então, esse é um pouquinho da plataforma, né, que a gente tem de produtos hoje. E a gente vai estar... tem outros produtos aqui que a gente está dentro da nossa área de desenvolvimento de novos negócios, sair com eles aí nos próximos meses. Então, desde bateria mais de menor porte, né, para quando a gente fala de supermercado, restaurante, né, pequenas empresas, até baterias residenciais mesmo, né, baterias que você coloca na sua casa, e aí nunca mais acaba o que a gente fala que é off-grid, que é tirar o cliente, porque a gente não precisa nem mais estar conectado na distribuidora, ele tem só a placa solar, junto com a bateria, e aí ele tem energia 100% própria. Tá? Então, a gente tem vários projetos que estão sendo desenvolvidos hoje aqui em casa, que a gente deve colocar no canal nos próximos meses. Tá? Rafa, Oi, só Edu. interromper um pouquinho aqui para chamar atenção para um segmento que eu citei, que você falou aí da Prefeitura de São Paulo, né, o projeto das baterias para os ônibus elétricos. Gente, a Matrix, ela é hoje a empresa do segmento que mais atende o setor público. Então, a gente tem um setor com 15 profissionais só para atender o setor público. A gente está falando de prefeitura, de estado, né, exército, aeronáutica, marinha, autarquia. Então, isso faz toda a diferença, né? Porque no projeto anterior a gente teve muita demanda para isso e nenhuma outra faz, né? Pelo menos no segmento de venda direta, nenhuma outra faz. Então, eles têm toda a estrutura, eles dão toda a orientação para prefeituras, eles preparam o edital, a prefeitura publica e eles jogam o pregão, né, para licitação, e normalmente eles levam o pregão. Né? Então, isso é maravilhoso porque qualquer prefeitura pequena tem 200 mil, 300 mil de fatura quando soma, né, todos os prédios públicos naquela prefeitura. Quando a prefeitura é grande, passa de 1 milhão. Então, isso alavanca muito o nosso negócio, tem muito espaço. Né? Eu fiquei muito feliz quando eu soube, Rafa, que a empresa ela tem tantos cases, né, tantas prefeituras que ela tem. Com certeza, Edu. É um setor super importante, né? E não é trivial de atender, porque existe um desafio aí de licitação, todo um processo bem burocrático, né? Que tem que estar preparado, com uma área jurídica forte, com uma área de atendimento ao setor público, conheça como atender esse setor. Então, também, a gente tem um time aqui sempre dedicado a isso e poder contar com a gente também para trazer esses clientes aqui para a Matrix, tá bom? Então, já falei um pouquinho disso, né, mas eu até falei, ontem eu fiz essa apresentação, eu até falei para o pessoal que precisava atualizar. A Matrix hoje ela é a segunda em volume de energia no ranking de comercializadoras varejistas, só atrás da CEMIG, que é a estatal aí de Minas Gerais. Mas essa diferença ela reduziu, ela estava aqui em 30 megamédios, que a gente fala, megawatt médio, a gente já está em uma diferença de só 10 megamédios. Então, em volume de energia a gente está em segundo, em volume de unidades consumidoras, volume de clientes a gente está em primeiro, com mais de 4.300 unidades, a gente contando a Matrix, e a gente tem uma outra empresa que também a gente comprou no ano passado, a gente chega a quase 5.000 unidades consumidoras atendidas. Tá? Geração centralizada, né? A gente tem as usinas, as grandes usinas aí que a gente tem projetos, ou já construídas. Então, a gente já tem uma construída aqui em Minas Gerais, e a gente tem projetos aí, então, a Matrix está trabalhando aí para colocar de pé. Na geração distribuída, a gente tem aí mais de 500 mega de geração distribuída contratados, mais de 350 usinas parceiras no todo o Brasil, então em 20 estados e Distrito Federal. Então, eu sempre falo do Pará, o Paraná a gente já está presente, e a gente também já está estudando a abertura agora na Paraíba, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá? Outros estados são um pouquinho mais complexos de entrar com esse produto, porque esse aqui é um produto que, apesar de ser para o cliente 100% digital, ele tem uma contrapartida física, que você tem que ter uma usina operando dentro daquela região onde está o cliente, para você poder servir ele com esse produto. Né? Então, mas a Matrix aí é a plataforma que deve ter a maior penetração regional aí no Brasil desse produto. Tá?
E como é que funciona o produto, né? Então, a Matrix, basicamente, você pode oferecer até 30% de desconto na conta de energia do cliente. Essa é uma energia limpa e renovável. O cliente não precisa instalar a placa, não tem investimento, não tem manutenção, não tem que mudar nada a infraestrutura elétrica da casa dele. Ele faz uma assinatura digital, que é super simples e rápida. A gente, inclusive, vai ter, na segunda, um treinamento aqui com o time da Matrix, para falar um pouquinho de como funciona essa adesão, mostrar para vocês, treinar o time dentro da nossa plataforma, como é que faz essa adesão. Eu não vou mostrar hoje, está por uma questão de tempo, outro foco. E sem mudar o jeito de consumir energia. Você continua recebendo a fatura e a gente dá um produto com desconto versus você paga hoje, tá? E a gente tem aqui hoje 4 produtos que a gente está servindo os clientes dentro do canal. A gente tem outros produtos que a gente vai abrir agora nas próximas semanas, próximos meses para o canal também, tá? Mas hoje a gente está com 4 produtos. 2 produtos do grupo B, que a gente fala que é baixa tensão, são os comércios e residências. E 2 produtos para o grupo A, que é a alta tensão, que a gente está falando de indústrias, de grandes comércios, né, de shopping centers, hospitais, enfim, consumidores que normalmente estão com contas aí a partir de R$30 mil até contas de milhões de reais, tá? Para o produto, eu vou focar aqui no produto de grupo B, a gente pode entrar num outro momento para grupo A, tá, por mais uma questão de tempo, mas a gente tem 2 produtos, o GD padrão e o Energia Fácil. Qual que é a principal diferença entre os dois? No GD padrão, o cliente não troca a titularidade, continua tudo o nome dele. No Matrix Fácil, Energia Fácil, ele faz a portabilidade da conta dele para o nome da Matrix. Qual a diferença de benefício para o cliente dos 2 produtos? No Matrix Fácil, ele tem a entrega do benefício, do desconto, imediata. Então, ele trocou a titularidade, na próxima fatura já vem um desconto na conta dele. No GD padrão, demora entre 90 a 120 dias para o cliente começar a receber o desconto. Às vezes acontece ser menos, dependendo da distribuidora, mas normalmente é de 90 a 120 dias para o cliente começar a receber o desconto. E um ponto importante no Matrix Fácil, fatura única, a gente junta a fatura da distribuidora com a fatura da Matrix e dá uma fatura única para o cliente, que já vem com esse desconto para ele. No GD padrão, ele tem que pagar 2 faturas, uma da distribuidora e uma da Matrix. E aí um benefício que parece que é besteira, mas isso aqui é um benefício assim, que ninguém mais no mercado oferece, e que isso aqui é um benefício enorme para o cliente, que é dar consistência de entrega do desconto para o cliente, que é que coloca ali como garantia Matrix, né? A gente tem aqui, nessa entrega desse produto de energia, o fio que vai conectar o cliente, né, que vai estar na casa do cliente, continua sendo da distribuidora, que tem a concessão naquela região. Então, se você está em Minas Gerais, continua sendo a CEMIG, que vai entregar energia ali naquela região. Vai conectar o fio. Mas, então, para a entrega do produto, você precisa que a CEMIG entregue esse crédito de energia que a usina da Matrix gera, que seja entregue na conta do cliente, que precisa da CEMIG. Ela precisa lá conectar e gerar esse crédito para o cliente. No GD padrão, quem faz isso, a gente depende da distribuidora para fazer isso, que vai fazer com que a conta do cliente reduza de valor e vai gerar esse desconto. No Matrix Fácil, não importa o que aconteça, aderiu ao produto, fez a troca de titularidade, desconto garantido enquanto o cliente vai conectado com a Matrix. Tá? Então, isso aqui é um benefício, um diferencial enorme. Quem já trabalhou com outras empresas sabe o quanto tem de falha de entrega de desconto, e a Matrix está garantindo aqui o desconto para o cliente, tá bom? Rafa, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que se o cliente aderir à Energia Fácil, que vai ser a portabilidade da fatura, né, para a empresa, você garante que na próxima fatura já vem o desconto e já paga a recorrência para a equipe, é isso? Exatamente. Isso também no Grupo A, na Energia Fácil ali do Grupo A? Também, na Energia Fácil do Grupo A, esse também vai demorar 3 a 4 meses, mas depois que começou, depois que passou esses 120 dias, aí é desconto garantido pela Matrix. Entendi, legal. Tá. E você consegue deixar
onde tem usina, naquelas 20 regiões, né? Você consegue entregar um desconto fixo de 15% ou Isso. 20% no cliente grupo A. É isso, aquele que não migrou para o mercado de energia ainda. É isso aí, Edu. Legal. Deu para Tá bom? entender, gente? O mercado inteiro só oferece para grupo A livre mercado de energia e hoje, muitas vezes, está sendo inviável dar desconto porque a energia está cara. Então, a empresa faz a avaliação, inclusive a própria Matrix, né? Você pode querer migrar o cliente para o livre mercado de energia e muitas vezes não vai ser viável. A empresa vai dizer quanto que dá para dar desconto para aquele cliente. Mas a gente tem uma alternativa aqui que ninguém tem, que é o que? O mesmo cliente grupo A, que são aqueles clientes de conta 30 mil, 50 mil acima, você consegue entregar um desconto de 15% ou 20%, usando outra modalidade de abastecimento para esse mesmo cliente. Então, isso é maravilhoso, viu, Rafa? Inclusive, eu estou vendo que tem fidelidade, né? O grupo A, Para o sim, grupo A tem fidelidade mais longa aqui. Para o grupo B, é basicamente o tempo regulatório aqui para o cliente parar de receber o crédito de energia na hora que ele pede o extrato. Não é nem uma fidelidade, né, que é uma carência. Então, o cliente pediu o extrato, demora até 90 dias no GD padrão, até 60 dias na energia fácil. Tá? Então, vamos lá. muito bom, Rafa, muito bom. Isso é legal, gente, porque grupo A, você imagina que a gente tem aqui uma carteira, né, de um ativo, porque a energia é um ativo, né? Então a gente tem uma carteira de um ativo que são os quilowatts das faturas, né? Então essa carteira ela vai sempre aumentando, né? Então ela se renova todo mês, porque os clientes pagam nova fatura e vão chegando novos quilowatts de novas faturas. Então ela vai crescendo essa carteira. E claro, um grande diferencial do mercado de energia é porque a gente, que já trabalhou muito com produto físico, né? Um cliente ele vai consumir ali 300, né, R$ 500 em produto. Aqui é diferente. Aqui, às vezes, eu tenho um cliente que tem uma empresa e ele chega com 50 mil, uma fatura de 50 mil de uma vez só. Né? Então, eu já vi cliente na minha equipe de 280 mil mês, né, no hospital, e eu já vi consultor ganhar 76 mil de uma única fatura, né, de comissão. Né? Então, essas contas maiores, elas são contas que também ajudam muito, né, na nossa carteira, e a gente ter essa alternativa, né, de trazer um cliente para ganhar 15% ou 20% nesse momento, né, que a concorrência não consegue entregar um desconto que seja viável para esse cliente, é um grande diferencial. Deixa Perfeito, eu, Edu. deixa eu fazer uma pergunta aqui. Rafael, boa noite, tudo Boa bom? noite, André. A minha pergunta é, se alguém tem aí já uma energia, tem uma usina instalada na sua casa, e ele consegue ter também, aqui na Matrix, ele consegue também ter o desconto, ou seja, ele já tem lá uma usina instalada, está rodando, e ele tem lá um excedente, sei lá, de R$ 1.000, R$ 2.000, ele consegue também ter os dois, ter tanto a usina dele, pessoal, e também ter o desconto da Matrix. Obrigado, hein? Consegue sim, André. Isso é muito comum com pequenas empresas, né? Então, um restaurante, um comércio, que às vezes uma padaria, né? Uma sorveteria. Então, o cara tem lá uma conta de R$ 10.000 e ele fala, vou colocar placa, vai reduzir minha conta. Só que o telhado, né, onde vai colocar, só tem capacidade para colocar uma quantidade de placas que reduz a conta dele em R$ 3.000, por exemplo. E sobra lá R$ 7.000 que ele paga para a distribuidora. A gente pode fazer, a gente tem um produto que a gente chama de produto de injeção fixa, acabei não colocando aqui porque ele é mais específico, que é o produto que está dentro do produto de GD padrão aqui, que a gente complementa a carga dele, que a gente fala, né? Então eu injeto todo mês esses R$ 7.000 para ele consumir e eu cobro ele só por essa injeção. Então você consegue gerar o desconto no que ele não está, que ele está consumindo, que ele não tem a produção própria. Tá? Dá para ele aderir sim esse cliente aí, é muito comum para clientes. Tem muito cliente grupo A que não migrou para o Mercado Livre por conta disso, por ter a geração solar, mas só de uma parte da carga. E tem muito cliente também de comércio, até de residência é um pouco menos comum, porque quando acontece de sobrar alguma coisa, não é um volume tão grande, é um volume menor. Mas comércio tem, assim, muita coisa nesse sentido. E tem um limite, assim, um mínimo? Ó, O mínimo que a gente faz de injeção fixa é de 1.000 kWh, né? Que dá mais ou menos R$ 1.000 aí de conta, tá? Show, obrigado. Imagina.
Então, onde a gente opera hoje, né, a gente está em todos esses estados que vocês estão vendo aqui. Tem outros lugares onde a gente opera, mas a gente está sem disponibilidade no momento, tá? A gente está procurando usinas novas, como você prefere Piratininga, que é a região de Jundiaí, Sorocaba, aqui em São Paulo, como a EDP São Paulo, que é a região de Guarulhos, aqui, também a Oeste, né, aqui em volta da cidade de São Paulo, aqui da região da Ilha São Paulo. E a parte do Rio de Janeiro, a gente também tem operação lá, mas tem poucas usinas do Rio de Janeiro hoje, elas já estão ocupadas. Brasília também é esse caso, que a gente está procurando novas usinas nesses locais também. Inclusive, a gente deve lançar aí no mês que vem um programa para mais formal, a gente já teve algumas indicações nesse sentido, mas um programa mais formal para o consultor poder indicar usinas para a Matrix. A Matrix vai lá, faz a proposta, fecha o contrato e o consultor ganha também uma comissão por essa indicação, tá? A gente está estruturando essa frente aqui, a gente deve divulgar aí no mês de abril. Aqui um pouquinho dos descontos, tá? Esses descontos, na verdade, estão válidos até 31 de março. Na semana toda a última semana do mês a gente divulga uma tabela nova de descontos, tá? Mas até 31 de março então está valendo essa tabela. Então, como o Edu mesmo colocou, estão uns descontos bem altos aí, para a maioria das distribuidoras, várias delas descontos acima de 20%, 25%, 28% na CEMIG. Então, mas a gente atualiza essa tabela todos os meses, até quando tem novas disponibilidades, ou quando muda, né, o efeito de oferta e demanda para a gente vai alterando os descontos aqui, tá? E aqui uma coisa que eu acho importante colocar, antes de entrar na parte do plano de negócio, todo mundo tem uma ideia de qual que é o tamanho da oportunidade. Então, quando a gente fala de mercado livre de energia, que é a primeira fase ali, a gente está falando de grupo A, alta tensão, a gente tem um potencial aqui de 200 mil clientes, 200 mil unidades consumidoras no Brasil. Quando eu falo de geração distribuída, o que a Matrix já tem de energia contratada, quantos clientes a gente consegue atender, o que a gente já tem de contratado e o que a gente já tem de propostas hoje que a gente já está trabalhando. Vou falar assim, por volta de 1 milhão de clientes. Hoje, na verdade, não está tudo isso, mas a gente está trabalhando para ter uma plataforma de 1 milhão de clientes com geração distribuída. Só que no ano que vem, a gente tem já definido em lei, tá, pessoal? Na lei que foi publicada em novembro do ano passado, lei 15.269, que é o marco regulatório aí do setor elétrico, que a gente vai ter uma abertura de mercado para grupo B. Isso significa que, a partir do ano que vem, começa essa abertura em que os 80 milhões de clientes de unidades consumidoras que hoje estão presos na distribuidora, na concessionária local, eles vão poder escolher quem é o fornecedor de energia elétrica dele. Tá? E aí essa abertura de mercado é a maior abertura de mercado que vai acontecer no mundo, é a última desse tamanho. Não vai ter nenhuma maior que essa daqui para frente. Tá? Então, assim, uma oportunidade única da gente participar disso. Esse ano a gente vai criar o canal, a gente vai trabalhar os produtos que tem esse ano, que é para grupo A, e os produtos de geração distribuída para grupo B. Para ano que vem, a gente está todo mundo aqui pronto, com a rede pronta para participar da maior abertura de mercado, a última desse tamanho, não vai ter nada parecido no mundo depois dessa, tá? Deixa eu fazer uma observação aqui. Quer falar, Andrezinho? A minha pergunta era, de fato, hoje, a Matrix, ela só capta cliente aonde ela tem energia para injetar, ou ela capta energia, cliente pensando, eu vou captar aqui numa região que ainda não tenho energia, para no futuro eu gerar de repente, ou não, é só onde a gente tem energia de fato? Hoje, só onde a gente tem energia, tá? Aquilo que eu falei, André, até no começo, né? A gente tem uma questão aqui que é a questão de ter muita responsabilidade e garantir que o cliente que a gente contratou está sendo bem atendido. Né? Se eu contrato cliente onde não tem usina, eu estou correndo um risco enorme desse cliente aqui contratar, assinar comigo, mas ele não pagou nada. Mas eu estou frustrando o cliente do que ele achando que ia ter um desconto, e ele fica aqui 1 ano e não tem desconto na conta dele. Né? Então, a Matrix a gente trabalha só
oferecendo energia, aonde a gente oferecendo a venda, né, abrindo para venda, aonde a gente tem energia naquele momento, tá? Até por isso, né, a gente dá, né, o produto de matrix fácil também garante isso, porque mesmo que eu não tenha energia naquela praça, eu garanto a desconto para o cliente. Então, se tiver alguma questão que eu tenho que buscar energia, é comigo, porque o cliente vai receber o que ele contratou com a gente. Tá? E, Rafa, só complementar uma coisa que você falou aí, quando eu estive na empresa semana passada, essa semana, né? Na quarta-feira, eu fiquei muito feliz, né? Quando eu conheci o Rafael, gente, e o que ele me falou, porque ele é o cara que está à frente dessa operação no grupo. Ele é o diretor comercial e ele foi quem trouxe esse modelo, né? Primeiro, numa fase experimental só em Minas Gerais, e depois o conselho aprovou de forma definitiva para a nossa felicidade. Então, o cara é responsável, então é muito importante o que passa na cabeça do Rafael. Eu fiquei muito feliz quando eu perguntei para ele, né, qual a perspectiva que ele tem para esse canal. Se existe o perigo, né, de lá na frente a empresa resolver mudar de estratégia, né, depois que a gente fizer o mercado, depois que tiver um monte de cliente com essa parceria, né, que é o receio de muita gente no nosso mercado, né, porque a gente já viu isso acontecer. Né? E ele falou assim, Eduardo, nenhuma estratégia aqui na empresa é feita a curto prazo. Tudo a longo prazo, tanto que nossos arrendamentos, nossos ativos são de 15 anos, 20 anos, com possibilidade de renovar por mais 15. Né? Tudo a longo prazo. E como a gente vai ter essa abertura de mercado ano que vem, para o livre mercado de energia, que é exclusivo hoje para empresas grandes, para todo mundo, né, para empresas pequenas e para residência, né, e a gente tem margem para ser competitivo, porque isso vai fazer diferença, as empresas que são intermediadoras simplesmente vão sobreviver, né, porque não vão ter margem para competir. Como ele cuida toda a cadeia da produção até a entrega, ele tem muita margem, a gente está vendo aqui no plano, né, que em todos os pontos a gente acaba entregando mais para ele, para o cliente, né, para quem vende. Então, ele tem margem. O que é que ele precisa? Do cliente dentro da plataforma e do relacionamento da gente com esse cliente. Porque se a gente tem margem e a gente tem um cliente bem cuidado, né? Por um parente, por um amigo, né? Por uma pessoa que ele tem relacionamento, não tem por que ele mudar de empresa. Né? Então não faria sentido fazer essa mudança, porque aí esse time comercial vai procurar outra oportunidade e pega aquele cliente que é relacionamento dele e leva para um outro, porque a portabilidade vai permitir isso, né? Igual você hoje tem telefonia, né? Você pode mudar e trocar de operadora de forma livre, né? Sem nenhum empecilho. Isso vai acontecer com a energia também. É muito importante esse relacionamento nosso lá na ponta para a empresa com o cliente. É isso aí, Edu. Assim, é o que você falou, né? A Matrix, todas as iniciativas que a gente teve até agora são de longo prazo e com muita consistência no que a gente quer fazer, né? Então, a gente começou a atuar no mercado livre de energia em 2018. Quantas empresas tinham no mercado livre de energia em 2018? Já tinham centenas já. E aí, depois de 8 anos, nós somos a maior comercializadora varejista de mercado livre no Brasil. A gente falou, vamos fazer o BES. Ou ninguém fazia o BES, tá? Esse BES é um produto super inovador. Hoje nós temos a maior plataforma a rede de instalação de BES atrás do medidor no Brasil, instalando inclusive na própria distribuidora de energia, para que a distribuidora tenha maior qualidade de entrega para o cliente utilizando nossas baterias. Né? E aí, quando a gente construiu a plataforma de geração distribuída, também com muita consistência, e para ser com contratos aí de 15, 20 anos, então a gente está pensando aqui em construir um negócio muito de longo prazo. E a gente tem também, quando a gente fala do canal de multinível, a gente tem aqui, está construindo o canal, porque a gente acredita nesse canal para também 20, 30 anos, porque esse canal tem um poder absurdo, que eu já experimentei isso antes da Matrix, e aqui com a energia não vai ser diferente, por ser um produto até muito mais propício, né? Um produto ideal para esse tipo de canal, que dá recorrência natural, que todo mundo tem que contratar, que ninguém vai ficar falando assim, eu queria contratar a energia do outro, porque não teria por que fazer esse tipo de devaneio. Né? Então, assim, realmente é um conjunto de coisas que faz com que esse canal tenha um valor enorme para a gente, e esse valor consegue falar com o cliente final sobre um produto que o cliente final muitas vezes não conhece ainda, né? A gente nem tem ideia que ele poderia escolher quem é o fornecedor de energia dele. Né? Acho que ninguém aqui, se você não trabalhou com energia antes, você não tinha ideia disso. Então, um produto super conhecido, esse canal tem essa capacidade, né, de ir
de ensinar o cliente final, de mostrar o que é, uma capilaridade, né, uma regionalidade muito grande. Então, tem um valor enorme para a gente, tá? Para uma empresa que quer ter aí 20, 30 milhões de clientes, daqueles 80 que a gente mostrei no slide anterior, a gente precisa de canais que tenham essa força, que tenham esse poder aí de mostrar para o cliente final, né, o que tem aqui na Matrix. Tá? Então, vem empreender com a gente, né? Qual que é o plano de negócio que a gente tem para o canal hoje? Então, a gente trabalha aqui com 8 níveis de graduação, tá? Começando ali como consultor iniciante, indo até consultor-presidente. No consultor-presidente, a gente está falando de volume movimentado mensal de 5 milhões de reais, com VML de 20%, né? O valor máximo por linha, o valor máximo por equipe de 20%. Para se tornar um consultor, a taxa de adesão hoje é de R$250. E a gente e a mensalidade da plataforma R$35, tá? Quase tudo, tanto a taxa de adesão quanto a mensalidade, é distribuído para a rede, tá bom? Para gerar bônus para a rede. Eu vou contar um pouquinho também, vocês vão ver à medida que a plataforma anda, que a apresentação anda, como é fácil de recuperar esse cadastro e ganhar muito mais. Os primeiros 10 dias você já está garantido recuperar nem 10 dias, primeiro 2 dias, você já ter recuperado todo o dinheiro do cadastro aí, tá? Então, o primeiro bônus que a gente tem, bônus de expansão, R$50 para cada cadastrado diretamente. Hoje a gente está pagando R$100, tá? A gente está em pré-marketing, uma coisa importante disso, a gente deve fazer o lançamento, vamos falar um pouquinho depois, lá para junho e julho, nosso evento de lançamento. Então, a gente tem pré-marketing, a gente está com bônus diferenciados aí. Então, para quem conecta consultor hoje, já ganha R$10. Então, conectou 3 consultores, já pagou o cadastro. E a gente paga o bônus de expansão em níveis, né, até 8 níveis, mas no pré-lançamento em até 3. Esse aqui a gente deve atualizar. Já temos gente aí, gestor, chegando a diretor no canal. Então, a gente vai aumentar um pouquinho aí para pelo menos 5 níveis o pagamento desse bônus aqui, tá? No pré-marketing, né? Bônus de ativação, pagamos em 7 níveis, a gente está pagando para o lançamento, a gente está pagando em 3 também de 7 níveis, a gente está pagando para lançar 7 níveis, a gente está pagando para lançar 7 níveis, a gente está pagando para lançar 7 níveis, e aí esse aqui acho que é um grande diferencial, a gente está pagando para lançar 7 níveis, a gente está pagando para lançar 7 níveis, a gente está pagando para lançar 7 níveis, a gente está pagando do cliente com a Matrix em bônus de conexão, tá? Esse bônus sempre é calculado sobre a fatura da Matrix, a fatura que o cliente vai ter com a Matrix. Então, para dar um exemplo, o cliente tem lá uma conta de R$1.000 na distribuidora. Na hora que ele adere ao produto, ele ainda vai ter um custo mínimo que ele tem que pagar para a distribuidora, que é basicamente um custo de conexão, que a gente chama de custo de disponibilidade, e imposto. Juntando isso, vai dar mais ou menos R$250, na verdade, para a distribuidora. Então, dos 1.000, virou 200 a conta da distribuidora. A Matrix, pela injeção da energia, a gente cobra 600 para o cliente. Então, ele está pagando total 200 para a distribuidora, 600 para o cliente, 800 no total. E tendo R$200 de desconto. Esse bônus aqui, bônus de conexão, e o bônus de recorrência também, ele é pago sobre a fatura da Matrix. Então, sobre os R$600. Tá? Então, teria pago, nesse exemplo, uma conta de R$1.000, o consultor ia ganhar mais ou menos R$360 aqui de comissão, paga em 2 parcelas. A primeira no fechamento e a segunda depois do primeiro pagamento do cliente. Tá? Então, isso é legal também para lembrar os produtos ali que eu falei. No produto CD padrão, a primeira parcela do cliente, que ele paga para a Matrix, demora aí mais ou menos 90 dias. Então, esse é o tempo que vai demorar para o consultor ganhar a segunda parcela da conexão. Se for energia fácil, Matrix fácil, a primeira parcela que o cliente paga é em uns 30 dias. Então, é muito mais rápido também a segunda parcela aí que o consultor vai receber da Matrix. Tá? Esse é o bônus de pré-marketing, né, 60%. Depois, aqui no lançamento, a gente vai abaixar ele um pouquinho, a gente vai um modelo mais
promocional agora para esquentar esse canal aí, a gente botar milhares de pessoas para dentro. Mas uma coisa importante, tá? A gente vai ser sempre muito transparente, tá? Então, isso é uma coisa que a gente na Matrix, que é um princípio aqui para a gente, que é ter muita transparência com o consultor, não ter pegadinha, mostrar exatamente o que é de verdade, como a gente vai atender o cliente, como o que a gente está mostrando para o consultor, tá? Na recorrência, 0,5% garantido, o cliente está cadastrado para pagar em cartão de crédito ou Pix automático, mais 0,5%, e a gente está desenvolvendo aqui também alguns incentivos para o cliente também, quando ele adere ao cartão de crédito ou Pix automático, tá? Não só para o consultor que conseguiu fazer o cliente conectar aí. Bônus de conexão indireta. Então, vamos falar aqui do pré-marketing, né? O cliente conectou, o vendedor ganha 60%, e a gente paga aqui mais 2% por nível para quem, né, para a rede. E depois a gente vai pagar em até 8 níveis, o bônus de conexão indireta. Tá? E o bônus de recorrência indireta, a gente paga em mais 5 níveis a partir da graduação de coordenador. Tá? Então, essa é uma graduação super importante, que é quando o consultor começa a recolher aí, né, os bônus de recorrência indireta. Esse aqui parece pouco, tá, gente? Mas fala, nossa, 1000%. Mas isso aqui, quando a gente fala de uma base de clientes, eu tenho certeza absoluta que vai ter muita gente ganhando 200, 300, 400 mil reais só nesse bônus aqui, tá? A gente tem aqui o bônus pool executivo, que vai ter uma cota para diretores, para VPs e para presidentes, tá? E a gente está estruturando também o pool de fundadores. A gente vai divulgar aí o bônus pool de fundadores aí também dentro do próximo mês e mostrar como é que vai ser o modelo de qualificação para pool de fundadores, tá? E a gente deve fazer essa grande abertura, né, aqui do canal, num evento aqui em São Paulo, entre junho e julho, tá? Que a gente vai divulgar em breve aí, com certeza, grande parte aqui dessa sala vai estar lá com a gente. Tá bom, pessoal? Aí o que é legal também, acho que é importante passar, meu último slide, o penúltimo slide, na verdade, aqui, são as campanhas que a gente está fazendo para dar um incentivo para o pessoal começar aí com bastante força e já ganhando dinheiro e já botando o pessoal para dentro, tá? Então, o primeiro bônus de boas-vindas, que esse bônus aqui da esquerda, tá? Como é que funciona? Nos primeiros 30 dias, o consultor foi lá e trouxe um cliente. Então, ele qualifica, além do bônus de conexão, daqueles 60%, o consultor vai ganhar R$200 por ter conectado essa conta e o patrocinador R$50. Por que a gente fez esse bônus aqui? Cara, conecta uma conta no primeiro mês. Você vai aprender a fazer, você vai ver como é fácil, você vai ver onde você tem que trabalhar para fechar essa conta rapidamente. Então, ganha R$200, já recuperou o cadastro. E o patrocinador que ajudou o seu direto a fazer essa conexão, ganha R$50 também. Então, é aquela questão do patrocínio responsável, né? Traz o consultor, conecta ele, ajuda ele a trazer a primeira conta, você ganha R$50, seu direto ganha 200, e aí já está pago o cadastro e todo mundo aprendeu como é que faz, né? E a gente tem o bônus de vendas turbinadas também. Trouxe 2 contas no mesmo mês. Aqui é mês fechado, e esse aqui não vale só para novos consultores, vale para todo mundo, tá? Trouxe 2 contas no mesmo mês, R$300 adicionais ao bônus de conexão. Trouxe 4 fechamentos ou mais, R$1.000 adicionais ao bônus de conexão. Então, vou dar um exemplo lá, aquela conta de R$1.000, que o consultor vai ganhar mais ou menos R$400 de bônus de conexão. Então, se ele trouxe 2 contas, ele ganhou 400 por cada conta, então 800, mais 300 deu 1.100, mais 200, porque uma dessas, assumindo que foi tudo no primeiro mês, então ele já ganhou R$1.300 por trazer 2 contas para a Matrix. Se ele trouxe 4 contas, ele ganhou R$1.600 de bônus de conexão, mais R$1.000 de bônus vendas turbinadas, 2.600, mais R$200 de bônus boas-vindas,
R$ 2.800, trazendo 4 contas no seu primeiro mês, tá? Para. Eu vou fazer igual o João Kleber agora. Não, cara. Para. Não é possível. Peraí. Cadastrou uma conta, quer dizer, uma conta de R$ 300, né? Um valor mínimo. Só por ter aprovado essa conta já ganha R$ 200 mais as comissões. É isso aí. Quer dizer, a Matrix está tirando dinheiro do bolso para poder pagar essa comissão. Tá Ela não está tirando ganhando bolso. por isso. Não está ganhando. Beleza, esse é o primeiro bônus, é uma vez só, ok? Esse é o compromisso que a gente está tendo aqui de criar esse canal, tá, Alan? Que acho que é super importante, né? Porque a gente faria um investimento, isso aqui, gente, óbvio, isso aqui fica óbvio, que isso aqui é uma Matrix não está fazendo para a gente está ganhando muito dinheiro numa conta de R$ 300. Isso aqui é porque a gente tem um compromisso de incentivar esse canal, de crescer esse canal, porque a gente acredita que esse canal vai ser o canal mais importante para a Matrix nos próximos anos, tá? Ok, vou continuar. Bem, João Kleber. Para. Peraí. Aí tem esse outro bônus que todo mês é esse bônus. Esse primeiro de 200 é a primeira vez que você conecta uma conta, ok? Isso. Beleza, você conectou a primeira conta, boas-vindas, tal, ganhou sua comissão e mais R$ 200. Aí o camarada trabalhou dentro do mês, cadastrou mais 2 contas, ele ganha R$ 300, é isso? É isso mesmo. Só por ter aprovado 2 contas. Exatamente. Aí ele trabalhou mais um pouquinho dentro do mês e aprovou, né? Vamos sempre lembrar que tem que ser aprovado. 4 contas, ele ganha os 1.000 mais 300 ou... Não, ganha os 1.000. Ele ganha os Ele 1.000. ganha 1.000 mais 1.000 mais 200. 200, né? O 200 do Assim, não, os boas-vindas. 200 sim. Mas eu digo, não se acumula os 300. Se ele cadastrou 2, ele ganha 300. Se ele Isso. cadastrou 4, ele deixa de ganhar os 300 e passa a ganhar 1.000, é isso? Isso aí. Pelo amor de Deus. Quer dizer que com 4 continhas de R$ 300, eu ganho a comissão de indicação direta, paga toda a rede indireta e ainda ganho mais R$ 1.000 por apenas 4 contas. É Quer isso dizer aí. que essas contas podem ser, né, a partir do valor mínimo de R$ 300, eu boto 3 contas de 4 contas de R$ 300, eu estou falando de R$ 1.200 de conta. A Matrix me paga R$ 1.000. Pode chegar a 1.200, né? Se for sua primeira conta, 1.200. Sim. Se for no mesmo mês com a primeira conta, 1.200. Cara, realmente a empresa está pagando muito pesado. Isso se chama custo de aquisição de cliente. Ela está investindo muito pesado para trazer o cliente para dentro da operação. É realmente fora da casinha. Rafael, parabéns, cara. Isso é para deixar a gente de queixo caído e a concorrência preocupada. É o compromisso, tá? Eu costumo dizer o o seguinte, ó, a gente tem empresa no mercado, né? E para você iniciar o trabalho, você tem que dar um jeito de tomar 2.000 do cara, né? Porque a licença custa R$ 2.000. Aqui é o contrário, que eu falo, ó, tá precisando de 2.000? Então eu sei como, vamos lá, vou te ajudar aqui, arruma 4 clientes que tu vai receber 2.015 no mês que vem, pelo menos 2.000. Agora, deixa eu fazer uma observação que eu acho que é importante, né? Quando a gente tem ali o bônus de adesão e o bônus de indicação direta, indireta, e também sobre a mensalidade, é algo que ajuda muito, né, dentro do mês. É um complemento que nós temos ali, que de fato, assim, faz ao final do mês, assim, quem trabalha, né? Porque assim, quando a gente faz um trabalho de graça é complicado, porque você não vai sair da sua casa de graça para marcar um café com uma pessoa, para pegar um carro, né? Mas quando você tem ali uma indicação de R$ 100, rapaz, para cada pessoa, eu não queria dizer não, mas só em 24 horas ali entrou R$ 800 para mim, brincando. Eu falei, cara, saudade que eu tava de bônus de indicação, porque é um complemento que faz uma diferença no final do mês, assim, e te faz a sensação te dá aquela emoção de você ir para a rua, né? Eu vou para a rua, vou marcar um café, vou apresentar o plano, algo que a gente faz, por quê? Porque, de fato, eu estou patrocinando uma pessoa e estou colocando dinheiro no bolso. É isso aí.
O primeiro mês, o pessoal, eu tenho certeza que quem conectar, primeiro mês já vai estar ganhando dinheiro. Não vai ter custo de investimento no primeiro mês, não. O primeiro mês é para ganhar dinheiro já. Tá? Não, Então, Rafael, você está de parabéns. Essa promoção é tão boa, parece que foi até eu que fiz, cara. a gente vai fazer muitas boas também no futuro lá, em parceria aí, tenho certeza. Com certeza, irmão. Aqui depois tem um FAQ, tá? Manda apresentação aí, o pessoal vai compartilhando aí, distribui a apresentação, tem um FAQ também mostrando, tirando todas essas dúvidas que o pessoal está tirando aqui, mas quando vocês forem mandar, o pessoal consegue já responder isso. Só queria também não deixar de colocar aqui os nossos canais, tá? Para vocês seguirem. Então, a gente está com Instagram, YouTube, nosso site, do canal Matrix 360. Tá? Então, no Instagram, a gente vai colocar bastante conteúdo lá, a gente está se fortalecendo aqui, o time de marketing está super focado nisso. No YouTube, a gente já tem lá, você pode entrar lá, tem treinamentos de 1 hora, tem treinamentos mais curtos, falando sobre como usar a plataforma e tudo mais. E a gente vai fazer também os treinamentos ao vivo, tá, gente? Mas quem quiser entrar lá no YouTube, ver o treinamento no próprio tempo, às vezes com velocidade acelerada, poder voltar, poder ir de novo para tirar alguma dúvida, o treinamento está lá, gravado aqui pelo time da Matrix que fez. E a gente vai começar a colocar no YouTube o que a gente chama de pílulas de conhecimento. São vídeos curtos, shorts ali no YouTube de 1 minuto, falando sobre vários assuntos de mercado de energia, dúvidas do canal, dúvidas dos nossos sistemas, o sistema de parceiro, de como subir uma conta, de como ver a questão do escritório virtual. Enfim, a gente vai fazer toda uma série de pílulas de conhecimento que a gente vai começar a colocar no canal do time da Matrix, mostrando para vocês como trabalhar aqui com a gente, como garantir que todo mundo está entendendo como funciona e está ganhando dinheiro. Né? Isso aqui que dá longevidade para o canal é isso, né? O pessoal tem que estar ganhando dinheiro. E aí no site também, vocês podem entrar no site, já mostra um pouquinho do canal, e tem lá os links também, tanto para o escritório virtual, tanto para o nosso que a gente chama de portal parceiro, que é onde vocês vão cadastrar as contas e acompanhar aí toda a evolução dos clientes, tá bom? Era isso, gente, da minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Aí, Edu, Alan, André, ou se alguém tiver também alguma coisa para perguntar aqui, eu tenho mais uns minutinhos aí que eu posso... Não, simplesmente fantástico. O Rafael, quero agradecer, cara. Assim, tem uma coisa que eu gosto muito, é quando a gente já bate de frente e se conecta de imediato, cara. E isso aí foi o que aconteceu com a gente. Tá aí, né? Eu acho que todo mundo pode perceber quem é o Rafael, um cara sensacional, um cara que se doa, um cara simpático pra caramba, muito parceiro. Eu realmente só tenho que agradecer, Rafael, e pedir desculpa, cara, porque você vai ter que trabalhar pra cacete, porque nós vamos fazer... Eu tô aqui para isso, ó. Tô aqui para isso. É um movimento que pode ter certeza que eu acho que nos teus melhores sonhos você não conseguiu enxergar ainda. Tá, e, cara, eu acho que é o seguinte, sexta-feira, né, 10h20, eu acho que vale a pena até deixar para segunda-feira, porque segunda-feira nós vamos fazer um evento duplo, né? Nós vamos fazer um treinamento e nós vamos fazer uma apresentação ou vice-versa, tá? A gente começou essa operação há 2 dias atrás, né? Então, cara, eu quero até parabenizar toda a equipe pelo volume de pessoas que a gente já colocou nessa sala. Só que já vou desafiar para, no mínimo, segunda-feira, a gente bater 300 computadores conectados. Tá? Amanhã eu vou estar trabalhando, domingo eu vou estar trabalhando, eu conheço o meu time aqui, André Nascimento, o Edu não vou nem falar, cara, toda a galera aqui. Enfim, se eu for falar nomes aqui, eu vou deixar a gente de fora. Então, vamos dar o nosso melhor nesse final de semana. Cara, vamos movimentar para valer, vamos passar essa informação que a gente pegou hoje, vamos passar essa inspiração, né, que a gente pegou hoje, que o Rafael nos passou, para segunda-feira, cara, a gente fazer um evento para realmente dar inveja, para mostrar a nossa força em 4 ou 5 dias de negócio, tá? Quem tiver alguma pergunta para fazer, eu quero deixar o Rafael à vontade,
ele tem que descansar. Tá? Eu, o André, o Edu, tem vários líderes aí, parceiros nossos. A gente pode ficar mais um tempinho aqui e responder as perguntas. Nós tivemos 2 dias intensos dentro da empresa, com treinamento, com todo o corporativo. Cara, são 2 prédios, 2 andares num prédio, 3 andares no outro, mais de 400 funcionários. É muita coisa para a gente passar numa única apresentação. Tá? Então, eu quero agradecer ao Rafael. Rafael, vai descansar, você merece. Você tem que estar com a cabeça boa para cuidar de nós, irmão. E deixa que daqui para frente a gente segura.